Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar com vocês a respeito do pronome. Não vou falar de todos os pronomes, porque não daria tempo, mas vou tratar de metade dos 6 pronomes, né? Pronome pessoal, pronome demonstrativo e tal. Bom, construindo o conceito, tá? Se você prestar atenção no poema, tem um poema do Manuel Bandeira que se chama A Vigília de Ero, né? Ali você tem a aproximação do eu lírico à pessoa amada. Então, ele fala com a pessoa amada, da pessoa amada, e ele usa algumas palavras. Ele usa a palavra tu, a palavra ti, a palavra me, a palavra mim, a palavra nosso, nos, meus, eu, te. E todas essas palavras, elas articulam as partes do texto. Elas servem como articulação. Essas palavras, a gente já sabe, né? São os pronomes. E os pronomes são os únicos, né? Porque das palavras que acompanham o substantivo, o pronome é o único que, além de acompanhar o substantivo, assim como o adjetivo, o numeral, né? E o artigo, o pronome, além de acompanhar, ele é o único que pode substituir o substantivo. Então, quando ele acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele é um pronome substantivo. Então, por exemplo, eu digo, o professor deu aula online. Ele falou durante 10 minutos. Então, eu disse do professor no primeiro período, e agora eu usei um pronome, ele, no lugar do professor. Eu tenho um pronome substantivo, ele está substituindo o termo anterior. Percebam que isso só é possível por uma questão de relação, né? Quando eu tenho uma relação com algum elemento que já apareceu anteriormente. Eles indicam as pessoas do discurso e podem substituir algumas partes do texto, além de um nome, né? Pode ser um trecho todo. Então, eu tenho os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. O pronome pessoal é aquele que indica a pessoa do discurso. Eu, tu, ele no singular. O tu, às vezes não, quase sempre é usado por você, né? A gente usa você. Em algumas regiões do país só nós temos o tu, e o plural de tu é vós, que nós usamos o pronome vocês para falar a vós, né? Isso também facilita a conjugação do verbo. Então, ao invés de falar vós sois, eu falo vocês são. Ao invés de falar tu és, eu falo você é, né? E o você tem a vantagem de ser conjugado na terceira pessoa, assim como o pronome ele e eles. E no caso do nós, muitas vezes nós não usamos nós usamos o termo a separado, gente. Então, ao invés de falar nós vamos ao shopping, né, quando possível, nós falamos a gente vai ao shopping. Outra vez, há uma vantagem aí em termos de conjugação verbal, né? Ao invés de falar nós vamos, nós usamos a terceira pessoa para o gente, e a gente vai. Então, eu falo você vai, eu digo no lugar de tu, eu falo vocês vão no lugar de vós, e eu falo a gente vai no lugar de nós. Então, são que nós usamos aí como muletas, né, dos termos no lugar dos pronomes. Mas temos que saber que o pronome, na verdade, é o pronome pessoal, do caso reto, que exerce a função de sujeito numa oração. Os pronomes, pela gramática, são eu, tu, ele,
ela, né, no singular, e nós, vós, eles ou elas no plural. E esses são os retos, são os pronomes que funcionam como substantivo, substantivo não, como sujeito da oração. E aí eu tenho os pronomes que exercem a função de objeto na oração, que são os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Nós vamos ver aí, né, os pronomes me, te, se, nos, vos, né? Esses são pronomes do caso oblíquo, são os pronomes átonos, tá? Eles funcionam como objeto direto, no caso. E eu tenho os pronomes tônicos, que são sempre acompanhados de preposição. A mim, a ti, né, a vós. Então, eu tenho essa distinção entre os pronomes do caso oblíquo. No caso oblíquo, eu tenho sempre a função do objeto. Então, os pronomes do caso reto são sujeito, os pronomes do caso oblíquo são os complementos, os objetos, complemento nominal, agente da passiva, tá? Tem as outras funções aí do pronome do caso oblíquo. Para que serve, né, os pronomes pessoais? Então, um dos usos aí, só para a gente exemplificar, é quando eu uso, né, com nós, é possível falar com nós, e nós temos a expressão conosco. Então, se eu usar o numeral 2 aqui, foi feito isso com nós dois. Se eu não especificar no numeral aí, eu vou dizer que foi feito isto conosco. Tá? Ele foi conosco. Então, eu tenho esses usos aí dos pronomes pessoais. No caso da preposição de, né? Se eu tenho a preposição de e depois dele eu tenho um verbo no infinitivo, o pronome que vai vir entre a preposição e o verbo, ele vai ser sujeito da oração composta por esse verbo. E o sujeito só pode ter o pronome do caso reto. E o pronome do caso reto não é contraído com a preposição de. Eu não posso falar, é a hora dele ouvir. Não, eu tenho que deixar separado. É a hora de ele ouvir. Ah, mas se fosse aí o nome mesmo, o aluno, né? Eu não vou falar é a hora do aluno ouvir. É a hora de o aluno ouvir. Eu não faço a fusão da preposição, nem com o pronome, nem com o artigo. O elemento que vem aqui é sujeito, ele não pode ser contraído com preposição. Eu posso usar também um pronome como partícula expletiva. O que é expletiva? É aquilo que dá uma ênfase, eu quero enfatizar. Então, eu quero dizer, eles riram a noite toda, mas eu uso o pronome aqui para reforçar esse riso, né? Eles riram-se a noite toda. É um efeito aí estilístico. Isso se chama partícula expletiva. Eu posso ter a fusão. Então, o pronome oblíquo, ele é o lhe, mas eu posso, se eu quero dizer que paguei a dívida a alguém, eu uso paguei-lhe. Paguei o condomínio, ao prédio, né? Paguei-lhe. Isso é muito comum nos textos literários. Eu tenho, por exemplo, Machado de Assis faz isso. Soa estranho, a gente não está acostumado, mas é uma fusão dos dois objetos. Eu tenho objeto direto, objeto indireto. Então, o lhe não fica lhe, ele vai virar lhá ou lhô, né? Inclusive vai ter plural, lhôs ou lhás, assim como tem lhes. Quando eu tenho o final do verbo em R, né? Cantar, beber, dormir, eu tenho a palavra terminar em S ou em Z, o que eu faço? Eu vou encontrar os. Eu acrescento um L no pronome os, vai ficar los, e obviamente o R de encontrar
O R vai cair fora, ele vai sair do verbo. Eu vou ficar com a palavra encontrar e, obviamente, vai ter acento, porque ele vai ficar sendo uma oxítona terminada em A. Então, o R, ele some do final do verbo e o pronome os, né, acaba ganhando um L por questões de pronúncia. Senão eu vou falar encontrar os. Então, eu digo encontrar los. No caso do M, aqui, ó, encontraram as. Então, o M não some. Na verdade, eu acrescento um N no pronome. Então, fica encontraram nas. São algumas características aí no uso dos pronomes pessoais. Eu posso fundir, fazer a fusão do pronome possessivo. Então, é o meu dinheiro, eu digo levaram-me o dinheiro. Tá? São alguns exemplos aí da colocação do pronome com a fusão dele ou não em determinados casos. Agora, eu vou falar da colocação pronominal. Isso é soa muito estranho em alguns casos, porque na língua portuguesa do Brasil nós não privilegiamos essa regrinha aí, que normalmente o pronome oblíquo vem depois do verbo. A regra geral é essa. Né? O português de Portugal, em Portugal, eles fazem essa distinção claramente, mas aqui no Brasil a gente tem a tendência de puxar o pronome para antes do verbo. Existe a possibilidade de aparecer o pronome antes do verbo, mas em algumas condições, que nós já vamos ver. Eu tenho 3 tipos de posicionamento, vamos falar assim. O mais normal, que eu já falei, é quando eu uso o pronome depois do verbo, é a ênclise. Tá? Os nomes são feios, mas o pronome depois do verbo, eu chamo isso de ênclise. Se eu tenho o pronome antes do verbo, isso se chama próclise. Esse pró aí é de pré, de antes. E eu tenho 2 casos em que o pronome vem no meio do verbo. Meio é meso, né? Tem a região da Mesopotâmia, lá na Pérsia, onde é o Irã e o Iraque ali, tem a Mesopotâmia. É que meso quer dizer meio, por isso que a palavra mesa tem a mesa de canto, mas a palavra mesa, na verdade, quer dizer meio. Por isso que a mesa fica no meio. Né? Então, a palavra meso, eu tenho mesóclise, porque eu abro o verbo e coloco o pronome ali no meio dele. Vejam que estranho que fica, vocês já devem ter visto. Então, nós vamos retomar aqui. Então, quais são os tipos aqui que eu falei para vocês? Eu vou falar primeiro da ênclise. Né? Eu tenho a ênclise aqui, ó. É a posição natural do pronome após o verbo. Né? Vendem-se casas. Então, eu tenho ali o pronome se, né? Encontrei-o no shopping. Então, eu tenho o pronome no lugar dele, normalmente, isso se chama ênclise. Agora, quando que o pronome vem antes do verbo? A próclise, né? Quando eu tenho palavras de sentido negativo, um não, encontrei-o no shopping. Não o encontrei no shopping. Quando eu tenho advérbios, né? Advérbio de lugar, de modo, ele puxa, vamos falar assim, ele atrai o pronome. Os próprios pronomes também fazem com que o pronome oblíquo venha para antes do verbo. Conjunções, frases exclamativas, a preposição em, com o verbo no gerúndio. Né? Então, são alguns casos em que ocorrem a próclise. Bom, e a mesóclise? A mesóclise, então, quando eu tenho só 2 casos em que o pronome vem para o meio do verbo. É quando o verbo está no futuro do presente. Cantarei. Eu vou cantar o hino nacional. Então, eu cantarei o hino nacional. Cantá-lo-ei. Então, percebam que eu tenho cantarei, eu paro o verbo ali no cantar, coloco o pronome o, tem aquilo que eu já disse antes, né? Eu já disse antes lá, que eu, quando o verbo termina em R, eu tenho o,
eu coloco o L no O, fica lo, e o R cai fora. Eu fico, então, falando cantar, com acento, lo, que é o pronome, e aí eu termino o verbo, ei. Cantarei, cantar, lo, ei. Olha que bonitinho, né? Sou estranho, muitos de nós vão dizer assim, nunca usei isso, nunca vou usar, mas a regra é essa. E o futuro do pretérito, que é o futuro do passado. Vamos falar assim, eu cantaria, se eu fosse patriota, eu cantaria o hino nacional. Então, cantá-lo-ia. Mesmo procedimento, né? O pronome vem no meio do verbo. É estranho, mas é o que preconiza a regrinha aí de colocação pronominal. Isso não é muito seguido no dia a dia, mas vocês têm que saber isso para se e quando precisarem utilizar, né? Lembrar disso. Tem alguns casos das locuções, né? No caso da ênclise, com o auxiliar mais o infinitivo. Então, vou cantar. E o gerúndio mais o auxiliar, no caso do particípio. O particípio é ado ou ido. Bom, uso, né, no caso dos pronomes pessoais, que a gente chama de pronome de tratamento. Eu já falei aí do você. Você, originalmente, é um pronome de tratamento. Né? O pronome você, originalmente, é vossa mercê. Então, o você, na verdade, é uma corruptela, é uma contração do vossa e do mercê. Então, de tanto falar vossa mercê, vós mercê, você. Então, na origem, esse pronome é um pronome de tratamento, mas eu já falei aqui que ele é usado no lugar do tu e no plural do vós como pronome pessoal, inclusive no caso reto, né? Mas ele é um pronome de tratamento, ele é um pronome pessoal de tratamento. Nós temos vossa senhoria, vossa excelência. Esses pronomes são usados sempre numa situação de respeito, de deferência, né? Eu vou usar para me referir à segunda pessoa do discurso e eu tenho os verbos sempre na terceira pessoa do singular. Então, se eu estou falando com a pessoa, eu vou dizer Vossa Excelência. Eu estou falando com você, Vossa Excelência, digne-se ouvir-me, né? Ou levar em consideração e tal. Mas eu estou falando de um vereador com você. Estou falando com você, só que eu estou me referindo a um vereador. Então, eu estou falando Sua Excelência. Eu estou falando com você, estou falando dele. Então, eu falo Sua Excelência. Se você é o vereador, estou falando com você, eu falo Vossa Excelência. Tá? Por isso que o vós mercê, né, o vossa mercê, virou você. Mas eu tenho, se eu falo de outra pessoa, eu teria que falar sua mercê. E aí vai ser sucé, né? Aí essa não pegou. Mas o vossa mercê ficou você. Por fim, eu tenho, né, eu já citei lá um caso de levaram-me o dinheiro, usando aquele me, que é um pronome oblíquo, no lugar de um pronome possessivo. Então, eu vou estar agora falando do pronome possessivo. O próprio nome diz, possessivo indica posse. Eu também me refiro às três pessoas do discurso. Então, eu tenho, se é a primeira pessoa, meu celular, minha caneta. Eu tenho, no caso aí do meu, esse meu concorda com o pronome, né, pessoal, reto, com o possuidor na primeira pessoa, meu. Só que ele concorda também em gênero com a coisa possuída. Se eu estou falando de celular, celular é masculino, eu falo meu, não vou falar minha celular. Tá? O meu aí se refere, então, à primeira pessoa, porque é meu, não é seu, de você, ou dele. Né? Então, eu tenho essas distinções. O próprio pronome possessivo dá essas duas informações. Quem é o possuidor e se a coisa possuída está no singular, no plural, ou no masculino ou no feminino. O pronome seu é o que mais dá margem à ambiguidade.
Inclusive, se eu disser sua, não só da ambiguidade com relação a ser seu, no caso do possessivo, a ser da pessoa de quem eu estou falando, inclusive sua, dá, às vezes, tem até frases aí que são pegadinhas, né? Em que sua é do verbo suar. Tá? É muito comum nós termos ambiguidade com relação ao pronome seu. Por exemplo, encontrei sua namorada, né? Ou, deixa eu colocar melhor, você está falando comigo, numa conversa, e o João falou que viu sua namorada no shopping. E aí a gente não sabe se o João está falando que viu a namorada dele no shopping ou se viu a namorada sua, que é com quem eu estou falando, que é com você, no shopping. Então, só um exemplo de que eu tenho essa ambiguidade. Como desfazer essa ambiguidade? É substituir o seu por dele ou dela, deles, no caso de seus ou delas. Tá bom? O assunto de hoje, então, é pronome. Eu falei desses 3 tipos, né? Num próximo vídeo, eu vou falar do restante dos pronomes para a gente completar, senão o vídeo fica muito longo. Tá bom? Um abração, boa semana. Tchau, tchau.